Iniciando o nosso modo aula, né? Eu quero dar as boas-vindas a você que está entrando na comunidade hoje. Quero agradecer a sua presença. Espero que você aproveite bastante esse espaço que é feito tanto para você que é idoso quanto para você que é cuidador, que é profissional e que sempre, como eu digo, quer aprender mais sobre envelhecimento saudável. Então, o seu lugar é aqui. Qualquer dúvida, você pode enviar mensagem pelo WhatsApp, pode me enviar um e-mail, pode me enviar mensagem pelo Instagram, pelo Telegram. O importante é que você usufrua cada vez mais dessa plataforma, dessa comunidade, para que a gente possa aprender cada vez mais juntos. O tema da nossa live de hoje hoje nós vamos estar aprendendo sobre os padrões de pensamento. Eu vou explicar para vocês 5 padrões de pensamento que são perigosos para o idoso e vou ensinar também 6 estratégias, 6 técnicas para vocês lidarem com esses padrões, tá? E conseguirem aí realmente ter um envelhecimento saudável e sair dessas prisões mentais que muitas vezes a gente se encontra. Então, eu vou falar 5 padrões de pensamento, vou falar 6 técnicas. Não vou retomar as lives anteriores, então você que está entrando na comunidade hoje, que vai assistir essa live pela primeira vez, não sei quando você vai assistir, nós temos lives anteriores, 2 lives anteriores, onde nós conversamos sobre envelhecimento precoce e a relação do envelhecimento precoce com a danificação dos nossos telômeros. Então, assista a live anterior para você entender essa live de hoje, todas as lives próximas que vão surgir dentro da jornada O Segredo da Longevidade. Bom, eu falei para vocês que o estresse influencia o envelhecimento. Falei para vocês também que os nossos padrões de pensamentos também influenciam na nossa saúde. Podem nos fazer envelhecer precocemente, podem nos fazer retardar até o nosso processo de envelhecimento normal. Retardar no sentido de que é possível, Juliana, impedir o envelhecimento? Não. Todos nós vamos envelhecer, mas é possível sofrer menos danos, né, mentais, corporais, na medida que a gente aprende a se cuidar da melhor forma. E dentro disso, a gente vai falar depois de alimentação, de exercício, mas estamos falando sobre as questões mentais. Então, os nossos pensamentos, todos nós, eu, você, todos nós temos determinados padrões de pensamento, tá? Esses padrões de pensamento, essas tendências de pensamento que a gente tem, muitas vezes a gente já nasce com isso, tanto que a gente vê crianças, né, que já são mais pessimistas, que já são mais reclamonas, né? E a gente sofre influência também da nossa criação, das pessoas que a gente conviveu, a gente sofre influência também dos traumas que a gente teve. Então, por exemplo, uma criança que foi abusada, provavelmente, a gente até citou alguma coisa na live anterior, essa criança vai ter problemas para confiar em outras pessoas. Então, ela tende a ter determinados padrões de pensamentos que estão relacionados a essa vida anterior dela, né? Então, a maioria desses pensamentos já vem, alguns a gente aprende ao longo do nosso relacionamento, alguns nossos relacionamentos, né, com família, com trabalho, etc. E outros a gente vai construindo por conta da nossa convivência com as pessoas que a gente convive. E existem 5 tipos de pensamentos que muitas vezes são automáticos, tá? Mas que são perigosos e que, por serem automáticos, às vezes são exagerados, às vezes a gente não consegue lidar com ele, a gente não sabe, a gente muitas vezes nem sabe que eles são perigosos. E que vão lá danificar os nossos telômeros e vão trazer um envelhecimento precoce para a gente, tá? Quais são esses padrões de pensamento? Primeiro pensamento é hostilidade cínica. O que é hostilidade cínica? Está muito ligada àquela questão da personalidade tipo A. Lembra que eu falei para vocês assim, citei na live passada? Tem pessoas que têm personalidade tipo A. Uma personalidade de uma pessoa tem os pontos positivos, tende a ser uma pessoa mais organizada, que constrói, sabe o que ela quer e vai construindo a vida dela. Isso é um ponto positivo, mas por outro lado é uma pessoa que se cobra muito, que cobra muito o outro, né? E isso tende a trazer muita raiva. Então, essa hostilidade cínica que muitas pessoas têm, tem uma relação também com um certo padrão de pessoas que têm a personalidade tipo A. O que é essa hostilidade cínica? Quando você é uma pessoa que você sente muita raiva, o tempo inteiro você percebe que você tem muita raiva das coisas, você tem muita raiva das pessoas, você tem muita desconfiança, você não tem segurança, você não consegue confiar no seu marido, você não consegue confiar nos seus amigos.
na sua relação de trabalho, na sua relação na igreja, na sua família, você sempre acha que as pessoas estão querendo te enganar, que as pessoas estão querendo fazer algo contra você. Às vezes você tem aquela mania de perseguição, e por isso qualquer coisa que acontece, qualquer falha que uma pessoa tem, que o seu marido tem, que o seu filho tem, você já fica com raiva, você já fica estressado, você já desconta um mundo de coisas nessa pessoa, porque no fundo você já tem essa raiva dentro de você, essa inconformidade o tempo inteiro, essa irritação com as coisas o tempo inteiro, e qualquer coisa que uma outra pessoa vai fazer com você, ou qualquer pequena falha, você vai tornar isso muito grande. Algumas pessoas vão ter essa hostilidade, essa raiva, essa chateação o tempo inteiro, vão externalizar. Outras não vão externalizar com o outro, xingando, um comportamento agressivo com o outro. Seguram aquilo para dentro de si, mas a forma de lidar com isso vai ser como? Comendo muito, fumando muito, bebendo muito. Então, são pessoas que não conseguem lidar com as falhas dos outros, com as falhas delas, que são inseguras nas suas relações o tempo inteiro. E com isso elas acabam ou descontam nas outras pessoas ou elas descontam nelas mesmas, né? Comendo muito, como eu falei, bebendo muito, fumando muito, tendo muitos vícios. São pessoas, inclusive, que às vezes têm esses vícios e não sabem, tá? Não só vício em drogas pesadas, mas também, né? Como eu falei, em cigarro, em cerveja, a pessoa não percebe que isso também é um vício. Essa hostilidade cínica, ela também destrói os seus telômeros, ela também vai te fazer envelhecer de forma precoce. Por isso que é tão importante você se perceber e você perceber se você tem essa hostilidade cínica, tá? Eu já fui uma pessoa, como eu falei para vocês, eu tenho uma tendência a ser personalidade tipo A. Então, eu sou uma pessoa que, se eu me deixasse ser assim, né? Quando eu não tinha consciência, eu me deixava, eu me cobrava o tempo inteiro das coisas. Eu cobrava as pessoas o tempo inteiro, eu tinha muita raiva, porque sempre achava que as coisas não estavam bem feitas, que as pessoas não conseguiam se comprometer, que as pessoas estavam, de alguma forma, querendo fazer algo contra mim. Eu consegui perceber isso. Então, a ideia da live de hoje inicial, gente, eu quero que vocês partam dessa live de hoje não olhando para as outras pessoas em volta, tá? Mas olhando para vocês. Então, olhando para você, para dentro de você. Será que você tem esses traços de personalidade? Aí depois você lembra do outro, mas lembra de você primeiro, tá bom? Então, eu vou citar alguns exemplos aqui também. Segunda personalidade, segundo padrão, né, estilo de pensamento, que é muito danoso, que vai fazer você envelhecer de forma mais rápido. O padrão de pensamento pessimista. O que é o padrão de pensamento pessimista? Não é, às vezes, quando a gente fala assim, você tem que ser otimista, e as pessoas falam assim, principalmente idoso, mas como que eu vou ser otimista, né? Eu vou inventar, eu vou achar que uma coisa vai sempre sair bem, porque se as coisas podem acontecer errado. Bom, as coisas podem acontecer bem, como podem acontecer errado, e você só vai saber isso na hora que acontecer. Mas as pessoas pessimistas, elas têm sempre um padrão de pensamento que elas estão se preparando para algo ruim. Infelizmente, isso acontece com muito idoso, principalmente idosos, né, pessoas que tiveram uma vivência de vida muito difícil, como eu falei. Então, elas sempre, quando elas estão diante de um problema, elas vão olhar para aquele problema e vão achar que algo muito ruim vai acontecer. Então, por exemplo, ela foi diagnosticada com câncer. Ela sempre vai achar que ela vai morrer rapidamente, que aquele câncer não tem cura, ela não vai esperar nem fazer todos os exames e tal, ela já está esperando que ela vai morrer, ela já está se preparando para morrer. Ela é uma pessoa extremamente pessimista. Então, quem é pessimista, ela sempre olha para uma situação achando que a situação vai piorar. Ela nunca nem fica no neutro, nem pensa no positivo, ela já vê o negativo. Na cabeça dela, ela já criou aquela situação negativa. Então, quem não conhece uma pessoa assim, né? Eu conheço inúmeras pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, às vezes a gente chega no hospital, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente chega no hospital, o plantão está muito tranquilo, de repente chega aquela pessoa, eu tenho um grupo de amigos, na verdade, que é assim, tá muito tranquilo. Você pode crer que à noite esse plantão vai virar um transtorno. Pode crer que à noite vai gente morrer, vai vir um mundo de pessoas acidentadas para cá. Então a pessoa já espera e ela já fica naquela postura de que vai acontecer algo ruim. Aí tem gente que fala assim: olha, eu vou deitar agora, eu vou descansar, porque à noite eu sei que eu vou trabalhar muito. Eu sei que vai ser pesado. Então não tem nada que prove para aquela pessoa que a situação vai piorar, mas ela já acha que vai piorar, ela já vive aquilo.
Qual que é o problema de você ter um pensamento pessimista e você antecipar os problemas, antecipar as dificuldades, e você achar que vai ter um desenlace ruim? É que você já vai estar sofrendo estresse antes do tempo. Então, às vezes, aquela coisa nem vai acontecer, mas você já está sofrendo. O fato de você já estar antecipando, já estar sofrendo, já vai trazer todo aquele estresse crônico que eu citei na aula anterior. Todos aqueles sintomas que vão estar ali acontecendo, não vão estar de forma aguda, vão estar num nível mais baixo, mas vão estar ali permanentemente te estressando, tá? Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa que sempre acha que não vai se dar bem, sempre acha que não vai conseguir as coisas, sempre acha que não vai conseguir resolver os problemas, né? Que ela não vai ter possibilidade, não vai ter instrumentos, não vai ter ninguém para ajudar ela. Ela sempre tem uma postura ruim, ela sempre tem uma postura negativa. Então, essa pessoa ela nunca se estimula para tentar resolver problemas, ela nunca vai olhar um problema como desafio, ela sempre vai olhar um problema como algo que vai piorar, tá? Essas pessoas já é comprovado cientificamente que esse tipo de pessoa pessimista, primeiro, ela envelhece precocemente, segundo, ela adoece precocemente, então é o tipo de pessoa que vai sofrer com câncer, que vai sofrer com hipertensão, que vai ter lá a doença de Alzheimer, que vai sofrer com problemas cardíacos principalmente, tá? Por quê? Primeiro que ela envelhece precocemente, então as células dela estão envelhecendo precocemente, né? E aí, o que acontece com ela? Se ela é atingida com esses problemas, a tendência é piorar. Então, por exemplo, existem estudos que comprovam, se você tem câncer e você tem um pensamento pessimista, primeiro, esse pensamento pessimista já pode estar influenciando o desenvolvimento desse câncer, tá? Ok. Além de outros fatores, como eu sempre falo. Mas, além disso, já existem grandes estudos científicos que comprovam que se você tem câncer e você tem um pensamento pessimista em relação a ele, você vive menos. As suas chances de ter um tratamento com sucesso, de ser curado, diminuem drasticamente, tá? E as chances de você morrer nos próximos anos aumentam muito. Então, o pessimista não só ele vai adoecer precocemente, como ele também vai morrer precocemente dessas doenças, tá? Porque todo esse padrão de pensamento, como eu falei na live anterior, vai causar um estresse que vai te envelhecer, que vai fazer com que o sistema imunológico seu fique ali em stand-by, sem funcionar. Outro ponto também interessante, outro tipo de personalidade, aquela personalidade que vive no divaneio. O que é o divaneio? É você, por exemplo, se você está vivendo uma coisa agora, por exemplo, eu estou aqui nessa live, tá? E aí, essa pessoa que vive divagando, o pensamento dela sempre está em outro lugar. Ela sempre acha que o local que ela está, que o momento que ela está vivendo, que o trabalho em que ela está, que a família que ela está, que a igreja que ela está, enfim, que qualquer espaço, qualquer situação que ela está vivendo não é a melhor, que ela deveria estar em outro lugar, em uma outra situação, e ela sempre está uma pessoa insatisfeita. Ela não tem foco no presente, tá? Então, o foco dela ela está sempre pensando em outras coisas, imaginando outras coisas, achando que ela não está no lugar onde ela deveria estar. Isso é muito ruim. Isso tem uma relação também, algumas coisas que eu já falei em outras lives para vocês, com a falta de coragem dessa pessoa em viver a vida que ela quer viver, tá? Então, por exemplo, se você hoje também tem uma profissão e você não está feliz realmente com a sua profissão, porque não era isso que você queria fazer, você fez porque outra pessoa falou para você fazer. Ou você, por exemplo, cuida da sua mãe, do seu pai, mas não é isso que você queria cuidar, você preferia que essa pessoa estivesse em uma instituição asilar. Ou o contrário, você colocou o idoso em uma instituição asilar, mas você queria que ele estivesse com você nesse momento. Ou você está casada, não queria estar, ou o contrário, não importa, né? Se você não vive a sua essência, que eu citei isso para vocês, a sua tendência vai ser sempre o quê? Você sempre ficar insatisfeita. Então, um ponto que você tem que resolver também é viver a sua vida, independente da idade que você tem hoje, viver a vida que você quer viver, tá? Mas, por outro lado, tem as pessoas que, elas realmente, como eu falei, ela nasceu com esse tipo de personalidade, ela muitas vezes aprendeu a ser assim, ela sempre vai estar divagando, tá? Tem outro lado disso também, que geralmente essa pessoa, além de divagar, ela divaga com pensamentos negativos também. Então, ela sempre tem um foco no futuro, ela sempre tem um foco em outras situações onde ela gostaria de estar, e ela sempre tem um pensamento negativo. Esse pensamento negativo também vai trazer um estresse, também vai trazer uma infelicidade o tempo inteiro. Então, o que essa pessoa precisa aprender, se for o seu caso, a ter um foco no hoje, um foco no presente. Parar de devagar.
Eu vou ensinar para vocês, claro, algumas técnicas nessa live. É a quarta personalidade, que é uma das que eu mais vejo, tá? Quarto padrão de pensamento, é a pessoa que vive no campo da ruminação, que eu citei para vocês também na live anterior. Então, uma pessoa na ruminação é o seguinte, ela passa por um problema e ela sempre vai ficar pensando naquele problema o tempo inteiro. Então, ela hoje, um idoso, foi subir no ônibus hoje, e aí, de repente, ele escorregou. Ou alguém veio correndo, algum jovem veio correndo, não porque quis, mas às vezes esbarrou naquele idoso. Ele vai ficar o dia inteiro pensando nisso, ele vai ficar semanas pensando nisso, ele vai citar isso pro resto da vida dele, vão passar 10 anos, 20 anos, e ele vai continuar repetindo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, de uma situação, inclusive, particular na minha família, tá? Tem uma pessoa que ela se separou, ela já tem mais de 20 anos separada, ela não consegue esquecer tudo aquilo que ela passou naquele casamento. Então, todas as vezes que eu converso com essa pessoa, ela sempre volta naquele casamento. Toda vez que cita o nome daquele ex-marido, inclusive essa pessoa já casou a primeira vez, já casou a segunda vez e continua focando nas mágoas, continua voltando em detalhe. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi essa história dessa pessoa ficar voltando sempre na mesma história, na mesma situação. Por quê? Porque ela é ruminativa. Esse ato de você ficar ruminando, primeiro que não traz a solução. Às vezes acontece com coisas pequenas, alguém te ofende, tá? Você tem duas possibilidades, como eu falei na live anterior. Você fala para essa pessoa e resolve, ponto. Ou passou, tá? Mas muitas pessoas não, elas vão ficar toda a vida. Fulano falou assim comigo, mas por que fulano falou assim? Aí fica voltando a situação toda a vida na imaginação. Toda vida essa pessoa volta, tá? Ela vai voltar, a imagem foi no trabalho, ela vai voltar a imagem no trabalho, quem estava, que hora foi, e ela vai ficar ruminando aquilo o tempo inteiro, achando que se ela ficar pensando ininterruptamente naquele problema, ela vai resolver. E ela não vai resolver. Não resolve, não adianta. Ficar o tempo inteiro focando, né, no seu problema, não vai resolver. O que vai acontecer com você? Eu acredito que já tenha acontecido com vocês, porque já aconteceu comigo. Você vai vendo mais problemas, você vai catando mais problemas, você vai vendo problema onde não tem. Às vezes alguém te ofendeu, não foi por querer, às vezes falou com você de uma forma ríspida porque estava com algum problema, mas tanto você ruminar, você vai começar a ver coisas, por exemplo, a pessoa falou de uma forma grossa com você agora, e aí de tanto você ruminar, você vai começar a voltar a situações lá atrás, você já vai criar na sua cabeça, já inventar na sua cabeça que o comportamento daquela pessoa foi por conta de uma situação lá atrás que aconteceu. Às vezes aquela pessoa nem lembra daquela situação, mas na sua ruminação você vai criando histórias, vai imaginando histórias, e tudo isso vai trazendo só pontos negativos e críticos, tanto em relação a outra pessoa, tanto em relação a você. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, muito tempo atrás, às vezes, quando eu vinha fazer lives, né, no início, assim, eu me cobrava muito. E aí eu fazia uma live e eu tinha mania de voltar para assistir as lives. Hoje em dia eu não faço mais isso. Quando eu voltava para assistir as lives, eu começava a reparar que eu tinha falado alguma coisa errado, gramaticalmente, né, que eu não tinha utilizado o plural, que eu tinha errado um termo técnico. E aí eu ficava toda a vida naquilo, me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando, e aquilo não acabava. Eu ficava a semana inteira focada naquela live que eu falei algo errado e que eu não tinha como consertar. E aquilo ficava me corroendo, tá? E aí o que acontecia? Quando eu ia fazer a próxima live, a tendência era o quê? Do meu problema piorar mais ainda, porque eu já fazia a próxima live pensando naquela situação anterior. Então, a ruminação não resolve nada. O que a ruminação faz? Vai fazer que você se critique mais as outras pessoas e não vai resolver o seu problema. Ponto. Porque sua mente não está fresca. Sua mente vai ficar cada vez mais cansada. Quanto mais cansada sua mente fica, menores são as possibilidades de você resolver o problema. Isso também a gente citou na live anterior. Então, esse é um padrão de pensamento da ruminação que tem uma forte tendência a te levar a desenvolver o estresse. Uma pessoa ruminativa, ela vai ser uma pessoa que vive com muito estresse, ou uma pessoa que futuramente vai desenvolver depressão, porque ela vai ficar sempre voltando atrás, tá? Nas situações
e vai ficar tentando resolver, tentando imaginar, tentando voltar a cenários. Então, ela vai ver sempre no passado. Esse foco dela no passado, nos erros, na crítica dela do outro, vai fazer com que ela desenvolva depressão lá na frente, tá? Então, esse é um dos pontos aí. O quinto comportamento, quinto padrão de pensamento é aquele padrão da supressão de pensamento, justamente. É o tal de você buscar um antipensamento. Você não pensar, tá? O que é esse antipensamento? Toda vez que vem, por exemplo, alguém te magoa, mais uma vez, ao invés de você falar o que você tem que falar e tal, você fica com raiva, aí você não aceita aquela raiva, você não entende que esse comportamento é comum, que ter raiva de alguém que fez algo para você é comum. E aí, o que acontece? Você começa a tentar afastar esses pensamentos e esses sentimentos da sua cabeça o tempo inteiro, do seu coração. Então, o tempo inteiro você quer apagar. Só que quanto menos você aceita, quanto mais você se força a apagar esses pensamentos, esses sentimentos, mais eles ficam. Vocês já repararam isso? Você passa por uma situação, alguém fala alguma coisa com você que você não gostou, você, ao invés de aceitar que você não gostou, você fica querendo achar que você é o bambambam, que você não se feriu com aquilo. Né? Tem muita gente que faz isso. E aí, o que acontece? Quanto mais você força, acontece o tal do que a gente fala que é o erro irônico, né? Quanto mais você força e não pensar e não sentir, mais você pensa, mais você sente. Então, o tiro acaba saindo pela culatra, como a gente diz, né? Quanto mais esforço você faz para esquecer, maiores são as possibilidades de você ter problemas relacionados a isso. E aí, o que acontece? Essa pessoa também é um outro padrão que vai acabar desenvolvendo um estresse crônico e que vai acabar desenvolvendo a depressão, que inclusive a nossa próxima live vai ser sobre depressão, tá? Então, esses padrões de pensamento são padrões de pensamento muito perigosos, que a gente tem que se olhar, a gente tem que olhar principalmente a gente, claro, quem é profissional também, isso ajuda você a olhar o outro, mas a gente tentar ter consciência do nosso padrão de pensamento. Todos nós temos um ou outro traço desses padrões de pensamento. Ninguém tem uma personalidade sempre resiliente, né? Conscienciosa, como eu vou falar agora. A gente sempre tem alguns traços. Só que se você aprende a identificar, aí é essa consciência que eu vou falar agora, a consciência do seu padrão de pensamentos, vai te ajudar a lidar com eles, a ter uma relação melhor com eles. Não eliminar os pensamentos, porque a gente já viu que tentar suprimir os pensamentos é pior. Mas a gente aprender a se relacionar. Porque se a gente aprende a se relacionar, a gente não vai sofrer os danos. Às vezes a gente vai rir até desse padrão de pensamentos que a gente tem, tá? Então, a gente tem esses 5 tipos de padrão de pensamentos e a gente tem um padrão de pensamento que, de acordo até com a ciência, já seria um padrão de pensamento mais favorável aos nossos telômeros, né? Que traz mais chances, ou que diminui as nossas chances, na verdade, de um envelhecimento precoce, e que traz mais chances da gente conseguir as curas das nossas doenças, né? Prevenir doenças também. Qual é esse padrão? É o padrão de pensamento resiliente. A gente chama padrão de pensamento resiliente ou padrão de pensamento consciencioso. É um padrão de pensamento de uma pessoa que, primeiro, ela aprende a identificar o que ela sente, tá? E o que ela pensa. Então, ela sabe se ela é uma pessoa que tem uma tendência à ruminação, se ela é uma pessoa que tem uma tendência à hostilidade, se ela é uma pessoa que tem a tendência ao divaneio. E aí, sabendo de tudo isso, tendo consciência, ela consegue controlar os impulsos dela. Então, ela, bom, eu estou sentindo isso, eu aceito, isso vai passar. E ela consegue, então, controlar esses impulsos de raiva, esses impulsos de ficar reclamando o tempo inteiro, né? E aí ela também tem um outro ponto, que é uma pessoa que ela consegue postergar as recompensas. Então, como eu falei para vocês, pessoas que têm esses padrões anteriores que eu citei, elas têm tendência a ter uma alimentação ruim, porque elas vão acabar jogando para a alimentação, né? Uma pessoa tem pensamento muito negativo, muito ruim. Ela não vai ter um pensamento, ela não vai ter um estilo de vida legal. Geralmente ela se alimenta mal, geralmente bebe, geralmente fuma, né? Então, ela não consegue, ela quer um prazer imediato também, seja um prazer reclamando, seja um prazer se fazendo de vítima, seja um prazer também buscando nas recompensas, né? Fumando, bebendo e etc, tá? Geralmente essa pessoa também, geralmente não, essa pessoa que tem um pensamento, padrão de pensamento resiliente, vai ser uma pessoa também mais persistente, uma pessoa que é focada, assim como lá a personalidade tipo A, que é uma pessoa muito focada nas coisas que ela quer,
Só que essa pessoa vai ser focada, mas não vai ser uma pessoa que vai ficar se cobrando e cobrando o outro, tendo padrões rígidos, né? Ela é uma pessoa flexível, mas focada nas coisas que ela quer, que não vai se deixar levar por qualquer coisa, por qualquer problema, vai ser uma pessoa persistente, como eu falei, vai ser uma pessoa que ela vai olhar para o problema como um desafio e ela vai tentar buscar estratégias para resolver. Quando ela não encontra estratégia, ela sabe aguardar e esperar, porque o cérebro precisa oxigenar para a solução dos problemas virem, né? Então, ela é uma pessoa mais consciente mesmo. Por isso que a gente fala que é padrão de pensamento resiliente, a gente chama também de consciencioso. É uma pessoa consciente dos impulsos que ela tem, dos sentimentos, dos pensamentos, ela aprende a se relacionar com isso. E aí, então, o foco, né, para você chegar nesse padrão de pensamento mais resiliente, que se leva menos pelo que as pessoas falam, pelos problemas, né? Você vai ter que ter consciência dos seus pensamentos. Então, eu falei para vocês aqueles 5 tipos de personalidade, padrão de pensamento, mas muitas vezes a gente não consegue observar na gente, tá? Como que você consegue começar a ter consciência de quais ou qual tipo de padrão de pensamento você tem e aprender a lidar? Aí eu vou trazer 5 técnicas para vocês agora, tá? A primeira técnica, que a gente chama de técnica de consciência de pensamento mesmo, que a gente vai utilizar, são as micromeditações. O que são as micromeditações? É você parar durante alguns momentos do seu dia, principalmente quando você observa que você está ficando com aquelas sensações de estresse, ainda que baixas. E aí, quem não lembra as sensações de estresse, eu falei na live anterior, vocês podem assistir, está na nossa plataforma, tá? Você percebe aqueles sentimentos, aí você percebe que algo está te angustiando. Você para momentos do seu dia para fazer micromeditações. Juliana, micromeditações, eu preciso de meia hora, 10 minutos? Não. São alguns minutos do seu dia que você vai tirar para fazer essas micromeditações, tá? O ideal é que você faça o quê? Que você já tenha horários, momentos no seu dia, por exemplo, para fazer de manhã, à tarde, à noite, tá? E sempre que você perceber algo te incomodando, algo te estressando. Como você faz essas micromeditações? Você vai simplesmente parar no lugar onde você está, às vezes até dentro de um banheiro. Eu faço muito isso dentro do hospital, tá? Quando eu estou num momento assim, de muito estresse, eu percebo as energias das pessoas, está me incomodando, tem algo que não está legal. Eu paro lá no hospital, às vezes eu entro dentro do banheiro, tá? E aí eu paro alguns minutinhos para fazer a micromeditação. O que você vai fazer? Você vai fechar seus olhos. É muito simples. Você vai fechar seus olhos, vai focar na sua respiração, tá? Só focar na respiração, mais nada. Vai parar, vai focar na sua respiração. O que você vai observar? Ainda que você foque na sua respiração, vão vir os pensamentos, os vários pensamentos que eu falei, a ruminação, né? Esse divaneio, essa tentativa sua de querer suprimir pensamento, jogar pensamento fora, a raiva, os pensamentos ficam rodando. A gente tem mais de 60 mil pensamentos por minuto na nossa mente, isso é normal. Então, o que você vai fazer? Tá lá respirando, veio o pensamento, você volta só para a respiração. Você não fica assim, ai, tô pensando de novo. Ai, tô com raiva de novo. Ai, tô ruminando de novo. Não, você vai olhar para você e vai pensar, bom, é normal eu ter esse tipo, é normal eu ter esse pensamento. A minha mente está aqui para pensar. Eu tenho que criar uma distância dela. Então, tá ok, o pensamento tá aí, deixa ele continuar e tenta voltar de novo para a sua respiração, tá? Sempre voltando para a sua respiração, prestando atenção na sua respiração. Toda vez que o pensamento voltar, você está ok, o pensamento está ok, fica aí, tudo bem com você, mas eu vou focar aqui na respiração. E volta para a sua respiração. E aí, quando você começar a se sentir melhor, acabou a sua micromeditação. Não tem um tempo necessário, tá? Só que quando você faz isso, você para respirar mais uma vez, né? Você oxigena todo o seu cérebro. Você dá essa possibilidade, à medida que você foca na respiração e você oxigena, você começa a perceber o quê? A maioria desses pensamentos são criação da nossa mente, tá? Os pensamentos são criação. Nossa mente cria o que ela quer, cria 1000 pensamentos. Que, como eu falei, vem muito do nosso rastro, da nossa vida anterior, dos problemas que a gente passou, das pessoas que a gente conviveu, que ensinou esse tipo de padrão de pensamento pra gente. Então, aquilo não é a gente. Aquilo é uma resposta do nosso organismo querendo nos proteger muitas vezes. Então, se você for uma pessoa que passou por muitas decepções, né? O seu cérebro, ele é feito para te proteger. Então, ele vai fazer com que você tenha pensamentos de desconfiança em relação ao outro, entende? Não é algo que foi feito para ser ruim para você.
Mas a gente tem que aprender a olhar de fora para esse padrão de pensamento. Então, eu sou uma pessoa que eu estou ruminando o tempo inteiro. Tem relação com a sua vida, tem relação com os traumas que você passou. Só que quando você para, faz as micromeditações, respira, seu cérebro oxigena, você vê que aquilo tudo era só seus pensamentos que estavam ali criando ilusões na sua cabeça, mas aquilo não é a realidade. Tá? Lembrando sempre, quando a gente tem aqueles padrões, a gente não vê a realidade como ela é. A gente vê a realidade de acordo com aquele padrão de pensamento. A gente precisa parar, respirar, para a gente começar a ver a realidade como ela é, tá? Então, fazer essas micro meditações vai ajudar nisso, vai diminuir a nossa ansiedade, vai diminuir nosso estresse, vai melhorar a nossa concentração, nosso foco no que está acontecendo naquele momento. A gente vai tirar o foco do passado, vai tirar o foco do futuro e vai focar no agora. Não tem como você estar pensando focando na sua respiração, tendo atenção na sua respiração e tá pensando no amanhã nem o para trás. Não tem como. Claro, no início a gente faz as micromeditações, acontece isso sempre. Os pensamentos vão vir. Mas à medida que você for fazendo cada vez mais, seus pensamentos seu foco vai ficando só ali na respiração, só na respiração. Eu faço muito isso também quando eu vou dormir, tá? Inclusive eu indico para vocês. Dias, por exemplo, que eu não estou com sono. Hoje eu estou muito agitada, desse jeito eu não vou dormir. Às vezes eu não coloco nem meditação nenhuma, som nenhum. Eu só deito, coloco a mão no meu coração e foco na respiração. Quando eu vejo, eu já dormi, tá? Então ajuda muito a aliviar o estresse, a trazer concentração, a trazer foco, a trazer resiliência para a gente lidar com as situações, principalmente porque a gente vê a realidade como ela é, e não como ela pode ser, nem como ela foi, tá? Outra técnica muito interessante também é a gente desenvolver um propósito de vida. Por exemplo, pessoas ruminativas, ficam pensando para trás a vida inteira, né? Pessoas que têm raiva, acham que as pessoas não estão fazendo as coisas como deveriam ser, ou pessoas que vivem devaneando, sabe? Aqui não é o meu lugar, aqui não deveria ser o meu lugar. Se essas pessoas desenvolvem um propósito de vida, primeiro, elas começam a perceber que elas fazem parte de um algo maior. Então, elas começam a se olhar como pessoas produtivas que podem ajudar muitas outras pessoas. Esse fato de se ver como alguém que tem um propósito, que tem uma missão, que tem algo para ajudar os outros, vai fazer com que ela tire o foco, muitas vezes, dos próprios problemas, que ela pare de aumentar os próprios problemas e que ela veja também os outros, o outro e os outros, né? As outras pessoas em volta. E essa coisa de você desenvolver um sentido, né, para a vida, um propósito, a gente consegue fazer muito isso quando a gente começa justamente a prática da meditação, das micromeditações, que vão aumentando, né, em tempo e intensidade para as meditações, porque quando você começa a oxigenar o seu cérebro, você para de ter esses transtornos não para de ter esses transtornos de pensamento, mas se relaciona melhor, você consegue olhar para a sua vida e você vê que tudo que está acontecendo com você tem um propósito. Então, por exemplo, eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer. E aí eu reclamo o tempo inteiro disso. Eu acho que não é justo que eu cuide sozinha, etc. E a gente vai, né, fazendo vários exercícios aí de pensamento nem tão bons para a gente. E aí o que acontece? Quando você começa a meditar, você começa a ver algum sentido naquilo ali. Não que o sentido seja, né, mais uma vez, que você tem que cuidar sozinha, mas às vezes clareia para você um mundo de possibilidades. Primeiro, por que você esteve ali até aquele momento? Por que essa era uma função para você? Ou por que aquilo ali, como tem muitas alunas aqui, né? Que a partir do momento que começaram a cuidar da mãe, do pai, perceberam com o tempo, tá? Às vezes com muito tempo depois, que na verdade aquilo tinha uma relação com o propósito dela em relação à missão dela de trabalho. Então, a gente tem as meninas aqui que começaram a estudar gerontologia, a gente tem profissionais que começaram a se especializar em gerontologia, porque viram um sentido para aquilo. Você pode conseguir um sentido para aquilo de várias formas, mas a meditação é uma das formas que vai te ajudar, que vai clarear a sua mente para você respirar e perceber que tudo isso que você está passando tem algum sentido e também, muitas vezes, as soluções você encontra ali quando você libera a sua mente desses padrões de pensamento e você começa a oxigenar e realmente perceber as possibilidades à sua frente. Então, e aí, o que acontece? Quando você encontra esse sentido, você não cai muito nessa coisa de tem um problema, então eu não vou, se estressar demais, ficar desesperada, porque você vê que você tem outras pessoas para ajudar, você vê que sua vida é uma missão aqui.
Então, você consegue, de certa forma, não se estressar tanto com os problemas, focar no que você pode resolver e focar na sua outra parte de vida, muitas vezes produtiva, em que você vai estar colaborando com o outro. E sempre quando a gente colabora também com outras pessoas, a gente tem uma sensação maior de bem-estar. Então, a gente alivia o nosso estresse, tá? E aí, muitas vezes, quando você desenvolve o seu propósito, ele pode estar relacionado ao seu trabalho, como ele pode também te levar para um trabalho voluntário. E justamente uma das terceiras técnicas para você que é estressado, para você que tem esses padrões de pensamento, é você desenvolver um tipo de trabalho voluntário. Seja um trabalho voluntário em uma instituição de longa permanência para idosos, seja um trabalho voluntário dentro da sua igreja, um trabalho dentro de uma instituição espírita, um trabalho voltado para ajudar crianças, moradores de rua. Sempre que você sai de você, você vai para um trabalho voluntário. Isso alivia o seu estresse, ao contrário do que as pessoas pensam. Tem gente que pensa, eu vou começar a fazer um trabalho voluntário, vou ver o problema do outro, vai piorar o meu estresse. Não, até porque você começa a fazer uma comparação, a gente não tem comparação de dores, mas você começa a fazer isso, você percebe que tem gente com uma vida muito pior que a sua. Aí você se torna uma pessoa mais grata, tá? E aí você consegue lidar melhor com os problemas que você tem. E aí, dentro dessa pesquisa da Elizabeth Blackburn, né, que é essa prêmio Nobel de Medicina, elas perceberam também o seguinte: pessoas que fazem trabalho voluntário durante 2 anos, se você faz trabalho voluntário durante 2 anos, isso foi feito pesquisa clínica lá com os telômeros, né? Você retarda o seu envelhecimento, você reverte o seu envelhecimento celular, a gente está falando em nível celular, 3 anos. Então, pessoas que tinham telômeros mais encurtados, elas começam a fazer trabalho voluntário e elas têm uma regressão desse envelhecimento. Então, como que é essa regressão? Os telômeros dela voltam para um tamanho mais saudável, tá? Um tamanho que não vai ser o que vai te levar a desenvolver doença. Então, o trabalho voluntário é uma das formas também de você aprender a lidar com essas personalidades e diminuir com esses sentimentos, esses pensamentos, padrões de pensamentos, né? E diminuir todo esse estresse que você enfrenta por conta disso. Outra técnica muito interessante também, que está relacionada ao que eu falei anteriormente, né? Você aprender a ser grato, tá, gente? A ser grato e a ser grato. Então, bom exercício é você acordar de manhã e você agradecer. Antes de você sair da sua cama, porque, por exemplo, quem é ruminativo já acorda já pensando no problema que aconteceu no dia anterior e reclamar, tá? Quem é lá do devaneio vai ficar sempre, eu tô aqui, eu tenho que me arrumar para ir trabalhar, aquele lugar péssimo. Você sempre já começa com aquela síndrome de pensamento perigoso que você tem. Então, quando você acorda, antes de você sair da sua cama, você já começa a fazer uma lista de agradecimentos, agradecer pela sua respiração, pela sua saúde, pela sua casa, pelas suas pernas, pela sua visão, por você ter um banheiro, você ter um quarto, você ter água, você ter cama. Quando você começa a agradecer, você já muda seu padrão de pensamento dali, tá? E isso já diminui o estresse, porque tem gente que já acorda estressado com todos esses pensamentos. Então, uma das formas é você começar a agradecer. E a gratidão vai te liberar hormônios de bem-estar também. Então, vai aliviar o seu estresse, tá? Outra questão muito interessante também, outra técnica, é você aprender a controlar o seu assistente ansioso. O que é o seu assistente ansioso? Quando vir esses padrões de pensamentos para você, é você pensar o seguinte, né? Que esses pensamentos que vêm na sua cabeça, eles são como se fosse assim, um jovem, acabou de se formar numa faculdade. Ele se formou agora. E aí ele começa a trabalhar com você. Ele quer te ajudar. Lembra que eu falei para você que esses padrões de pensamento têm relação com a vida, né, da gente, tal, que a gente aprende? Então, é uma forma fisiológica do nosso cérebro nos ajudar, certo? Então, pensa, faz uma comparação como se esses pensamentos eles fossem o seu assistente que quer te ajudar, tá? Só que esse assistente, ele acabou de se formar. Ele é muito, como que eu posso dizer para vocês? Ele é muito instintivo. Por ele ser muito instintivo, ele não vai muito no fundo das coisas. Então, nem sempre ele está certo. Ele quer acertar, ele quer te ajudar, mas nem sempre ele está certo. Então, você vai olhar para os seus pensamentos assim, eles estão aqui com boa vontade, eles estão aqui para me ajudar, mas nem sempre eles estão certos. Então, já que nem sempre eles estão certos, eu não preciso seguir por essa linha, eu não preciso seguir por esse caminho, porque provavelmente esses pensamentos meus estão errados. Eles estão me fazendo acreditar em algo que provavelmente não vai acontecer, em algo que não vai ser a solução para a minha vida, não vai ser a solução para os meus problemas. Então, deixe os pensamentos aí,
ele é como se fosse um assistente seu, mas ele nem sempre está certo, tá? Então, aprenda a duvidar desse assistente, aprenda a duvidar desses pensamentos negativos aí, dessa ruminação, desse pessimismo. Sempre duvide, porque é um assistente que está ali para te ajudar, mas que pode te induzir ao erro, tá? Então, crie essa distância com seus pensamentos. Uma outra técnica muito interessante também é a gente aprender a ter autocompaixão. O que é autocompaixão? Aí, finalizando já a live, eu vou ver as perguntas de vocês, tá, gente? Autocompaixão é assim, é você aprender a se olhar com carinho, não ser tão implacável com você. Essa é vitimista? Não, porque vitimista é um outro padrão de pessoas também, tá? É um padrão de pessoas que têm um pensamento, um sentimento de que elas são vítimas da vida, de que só elas têm problema, ninguém tem problema maior do que o delas, a vida delas é péssima, do outro é uma maravilha, tá? Então não é você ser vitimista, é você aprender o seguinte, lembra que eu falei com vocês que você suprimir pensamento é ruim? E que suprimir pensamento vai trazer depressão, vai trazer câncer e etc? Então, a autocompaixão é uma técnica para você lidar com esse tipo de comportamento de supressão de pensamentos. Quem suprime pensamento não quer pensar nem sentir o que ela está sentindo. Só que você pensa e sente, é involuntário, tá? Por isso que eu falei, essas técnicas são para você identificar esses pensamentos, você aprender a ter uma relação melhor com eles. Não é para você esquecer, não é para você negar, porque eles vêm em pontos, pensamentos e sentimentos vêm. E aí, a autocompaixão aqui é você não ser implacável com você não se culpar, tá? Então, veio um pensamento ruim na sua cabeça agora. Alguém fez algo com você, veio um pensamento ruim. Ao invés de você ficar assim, não quero pensar nisso, não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar, e ficar brigando com isso, não. É você assumir, né? Aí tem um passo a passo que é você, bom, eu tô com raiva agora. Você assumir. Eu estou com raiva agora. Eu estou com sentimento de raiva. Eu estou pensando mal dessa pessoa. Eu estou pensando em me vingar dessa pessoa. Eu estou, né? Muitas vezes acontece isso. E aí, bom, isso que eu estou pensando agora é estressante. Isso que eu estou vivendo é estressante. E eu estou sentindo isso e pensando isso. Ok. Aceitou isso? Perfeito. Aí você vai para o próximo ponto com você. Isso é um diálogo seu com você mesma, tá? E aí você vai, bom, eu estou sentindo isso, ok. E analisa a situação. Bom, a situação é difícil, né? Por exemplo, alguém vem e te ofende. Ninguém vai ficar feliz sorrindo com alguém ofendendo, né? Não tem como. Mas tem gente que finge isso, é quem faz supressão de pensamento e sentimento, tá? A minha mãe tem uma forte tendência a isso, né? Por exemplo, alguém magoa e ela ri, depois ela tá passando mal. Então, isso é muito comum também, tá? Alguém fez algo, bom, você assume que é estressante, aí você tem que assumir que aquela situação é difícil. Então, bom, eu estou pensando isso, estou sentindo, essa situação é difícil. Aí você fala para você mesmo, essa situação é difícil, não é uma situação fácil. Ponto. E aí você vai para o próximo passo. Não estou sentindo isso, a situação é difícil, mas aí você abre. Essa situação faz parte da vida. Outras pessoas passam por situações difíceis, como a minha. Eu não estou sozinha nessa situação. Então, eu tenho pessoas que me ofendem, outras pessoas sofrem com o mesmo problema, de ter outras pessoas que ofendem. Eu tenho irmãos que não me ajudam a cuidar da minha mãe. Ok, eu sinto raiva por isso, eu fico chateada com isso, eu tenho vários pensamentos negativos em relação a isso. Outros filhos também passam pela mesma situação. Aí você começa a ter esse diálogo, a abrir. E aí você faz, bom, mas todo mundo pode sentir o que eu estou sentindo. A raiva que eu estou, não sou uma pessoa pior nem melhor do que ninguém. Todo mundo sente raiva, todo mundo fica triste, todo mundo tem um pensamento ruim em relação aos outros, em relação às situações, né? Isso é comum, todo mundo sente. Então, eu vou me perdoar, isso vai para o próximo passo. Eu me perdoo por isso, tá? Eu me aceito por isso, eu aceito o que eu estou sentindo, eu entendo que isso é normal, eu entendo que outras pessoas sentem também, eu entendo que eu tenho o direito de sentir, e eu me aceito por isso. E eu não vou ficar me culpando, porque eu pensei negativo de alguém uns minutos atrás. Por exemplo, acontece muito com a cuidadora, tá? Cuida de um idoso que tem a doença de Alzheimer, tá muito estressante aquele dia. E aí ela pensa assim, eu queria que minha mãe morresse logo, tá? Porque eu não aguento mais cuidar, porque tá estressante, não aguento minha mãe me xingando, não aguento essa demanda física, não aguento não poder namorar, não poder sair, não poder... Gente, normal, você vai sentir isso, né? Sua rotina é muito pesada, muito cansativa. E aí, o que acontece? Muitos cuidadores depois se culpam, aí passam os minutos, depois começa a se culpar. Depois que o idoso morre, então, aí vem aquele caminhão de culpa. Não, entenda que é normal. Então, assim, você teve um sentimento qualquer, você não controla seus pensamentos, seus sentimentos, tá? Você se relaciona com eles, como eu falei. Então, veio um pensamento,
ruim para você, ok, ele está aqui, eu aceito, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou chateada, eu estou decepcionada. É normal sentir isso, é difícil a minha situação, mas todo mundo passa por isso. Você fala para você, às vezes fala até olhando no espelho, mas todo mundo passa, outras pessoas passam também, e eu vou me acolher, tá? Eu vou me amar, eu vou me perdoar, eu vou me aceitar e eu vou me apoiar. E esse fato de você se apoiar, se aceitar, se perdoar, ter autocompaixão com você mesma, vai fazer com que você tenha uma saúde emocional melhor, tá? Então, essas são assim, algumas técnicas para vocês lidarem com todo esse padrão de pensamento. E aí eu vou abrir agora para as perguntas de vocês e vou ler os comentários, tá? Então, voltando, pensamentos perigosos, né? Você que tem hostilidade cínica, pessimista, pessoas que ficam num devaneio, né? Pessoas que vivem na ruminação, que vivem na supressão de pensamentos, lembrando que todos nós temos alguma relação com esses pensamentos em algum momento e que eles muitas vezes fazem parte da nossa personalidade. O que a gente faz é assumir, identificar por meio de todas as técnicas. A principal técnica para você identificar é a meditação, que você começa, como eu falei, a liberar seu cérebro e começa a conseguir identificar. Aí você vai aprender a conviver com isso. Além da meditação, esqueci de falar com vocês, nessa questão da consciência dos pensamentos, né? O yoga também ajuda muito, toda a técnica que você faz, que você alia mente e corpo ajuda. Então, yoga, tai chi chuan, tá? Também são técnicas que te ajudam a trabalhar isso. E também a corrida de longa distância, ou caminhada de longa distância. Você, ao longo da corrida de longa distância ou das caminhadas, você focar ali sempre, tentar ali focando nos seus passos. Só focando. Lembra que a meditação você fica focando na respiração? Se você faz uma caminhada de longa distância, você vai focar nos seus passos. Você não vai focar em nada no ambiente, você vai focar nos seus passos, no barulho dos seus passos, no ritmo dos seus passos, o tempo inteiro. Aquilo ali é como se fosse uma meditação também. Aí vai liberar seus pensamentos e quando você passar por situações, você vai conseguir identificar esse tipo de pensamento em você. E aí, para você aprender a lidar, né, com todo esse padrão de pensamentos, o que você vai fazer? Vai utilizar as técnicas que eu falei para vocês. Então, além dessas técnicas de consciência de pensamento, tem desenvolver o propósito, fazer um trabalho voluntário, controlar esse assistência ansioso, ter gratidão e ter autocompaixão, tá bom? Então, esses são os pontos principais. Agora temos 10 minutinhos, vou ler os comentários de vocês. Quero dar uma boa noite no YouTube para Solange, para Sol Lindona, né? Boa noite